Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 7, onde nós iremos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. E depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Preste atenção já, nesta geração. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. E depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém. Você crê nessa palavra? Então só você que crê nessa palavra, põe a sua Bíblia no assento. É uma palavra que vai falar sobre família, é uma palavra que vai falar sobre os últimos dias, e é uma palavra que te dará a vida eterna. Leia após mim em alto e bom som. Depois disso o Senhor a Noé. Pode ser mais bonito. Entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você crê nessa palavra? Em alto e bom som, diga: você crê nessa palavra? Se você crer nesta palavra, aplauda e glorifica a palavra de Deus. Você pode aplaudir mais forte, abrir a tua boca e dizer glória a Deus. Isso, vai glorificando, vai exaltando, enaltecendo aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser glorificado. Pai querido, eis aí a tua igreja te glorificando, te exaltando, enaltecendo o teu nome. Ah, Senhor, que eu neste momento venha diminuir, mas que o Senhor venha aparecer e engrandecer neste lugar. E que nesta noite a tua palavra, ela vá e produz o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Muito bem, toda atenção, ela é pouca. Temos aí alguns minutos de saudação da mensagem de Deus. Então fique atento no seu lugar. Você que nos ouve pela programação Missão em Vida, nas redes sociais ou pela Rádio Suburbana, que Deus lhe abençoe e nos acompanhe dentro da palavra de Deus. Amados, nesta noite eu quero pregar subordinado ao tema: lições da vida de Noé e a sua família. Lições da vida de Noé. 11 lições, melhor dizendo, 11 lições da vida de Noé e a sua família. Nós vemos aqui, irmãos, uma ordenança de Deus a Noé, dizendo: entra na arca. Entra na arca, tu, toda a tua casa, porque visto que és justo diante de mim nesta geração. Nós vamos falar da geração de Noé. Como era aquela geração? Uma geração obstinada, uma geração a qual o pecado estava predominando sobre aquela geração. Uma geração a qual o pecado cheirava mal às narinas de Deus. Uma geração a qual o Senhor olhou para a terra e falou: me arrependo de ter criado o homem. E na nossa geração, amados, não é diferente da geração de Noé. Nós vemos aqui, ao entrar na arca, Noé e a sua família passavam a viver a promessa da salvação de suas vidas. Mas também, ao entrar na arca, Noé ele passava a viver um grande momento de luto, de dor, de tristeza,
tristeza e de renúncia. A arca, irmãos, representa a palavra, a arca representa hoje, no dia de hoje, a igreja de Deus. Aqui é a arca do Senhor. Você está juntamente com a sua família, ou, presta atenção, tem membro da sua família que não está agora nessa arca. A arca representa a igreja. E nós vemos que o Senhor, vendo em Noé um homem justo, um homem fiel, leal, íntegro. Deus, ele não fala diretamente com toda a família de Noé. O Senhor, ele fala diretamente, especificamente a Noé. O Senhor, vendo Noé, um homem justo, fiel, leal, íntegro diante dele, o Senhor convida Noé, há mais de 500 anos atrás, ou mais ou menos 500 anos atrás, a fazer uma arca. O preparo desta arca não levou simplesmente, igreja, um mês, 2 meses, 2, 3, 4 anos, mas levou alguns anos, centenas de anos, tempo suficiente para que os viventes daquela nação, ou daquela geração, viessem se converter diante do Senhor, perante a palavra, a pregação de Noé sobre a terra. A Bíblia nos diz, irmãos, que Noé entra na arca, juntamente com toda a sua casa e a sua família, mas também passará a viver a promessa da salvação sobre a arca, mas também vai passar momento de dor. A partir do momento que você decidiu entrar na arca, na casa de Deus, na igreja, você quer dizer para quem está lá fora: estou abrindo mão, eu estou renunciando. Você quer dizer para quem está lá fora: eu estou na arca, eu vou viver momento de decepção, eu vou viver momento de dor, eu vou viver momento de luto, de tristeza, mas eu não posso sair da arca. A arca, naquela geração missionária fabiana, era a única solução para a salvação de toda a casa de Noé. Eu quero dizer para você que ouve: a igreja nesta geração é a única solução para a tua salvação e a salvação da tua casa. Não existe outro lugar, não existe nação, não existe cidade, não existe casa, não existe empresa, não existe vida bem sucedida que possa gerar em você a salvação, se não for a igreja do Senhor. Você pode até crer, você pode até acreditar, você pode ser uma pessoa da fé fervorosa, mas se você não faz parte de uma arca, se você não faz parte da igreja de Deus, você está longe da salvação. Aquela geração, ela confiava, ela acreditava em Deus, e eu vou provar isso para você, mas elas não quiseram entrar na arca, elas não quiseram participar da arca. Repete comigo, igreja: a arca representa a igreja do Senhor. Escute, a geração da genealogia de Noé, Enoque. Quem era Enoque? Quem era Enoque na vida de Noé? Enoque, a Bíblia diz que foi um homem que andou com Enoque, foi um homem que andou com Deus, e Deus tomou para si. Enoque, pastor Irene, andou tão com Deus, tinha uma vida tão com Deus, que Deus tomou para si. E quem era Enoque? Vanessa Suzarte, na vida de Noé, Enoque, ele era o bisavô de Noé. Se Enoque, ele era o bisavô de Noé, será que Enoque morreu sobre as águas? Não, a mesma Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Deus tomou porque ele andava no caminho do Senhor. Enoque, Deus o arrebatou 650 anos antes, mais ou menos, do dilúvio. 650 anos. Para você pode parecer muito, mas naquela época as pessoas viviam 900, 950, 850 anos. Era como tivesse arrebatado há 6 anos atrás. Quem entende? Deus não queria que Enoque vivesse aquela situação. Deus, ele sabia o que ia acontecer, e Deus o arrebata Enoque. Enoque foi o bisavô de Noé. Aí logo me dá um entendimento, missionário Eric, que Noé, ainda menino, chegou a conhecer seu bisavô.
Noé, como menino, ele chegou aí na casa do seu bisavô, e o seu bisavô falou de Deus, expressou de Deus para o seu bisneto, falando: olha, o único Deus é o Deus que criou os céus, o único Deus é o Deus que criou a terra. Seja temente, meu bisneto Noé, a esse Deus. Aí eu pergunto para você que tem neto, que tem bisneto, tataraneto, que tem filho, você tem verdadeiramente levado esta palavra de Deus à tua geração? Enoque, com certeza, ele levou a palavra, ele levou o nome do Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, até o seu bisneto Noé. E para ajudar na geração, a Bíblia diz, irmãos, que o filho de Enoque, avô de Noé, foi Matusalém. Matusalém, ele foi o avô de Noé. O povo imagina, Matusalém, avô de Noé. Se o seu bisavô já poderia falar, pode estudar, fazer matemática, Deus me levou a fazer tudo isso. E você vai entender que eles viveram essa geração. Eles se comunicaram, eles tiveram tempo de se conhecer. Enoque e Noé. E aí o que é que acontece? Matusalém, filho de Enoque, avô de Noé. Imagina, se Noé já teve o privilégio de falar com seu avô, Matusalém ouvia tudo do seu pai. Ele teve também a carência de passar para o seu neto, ou passar para o pai de Noé, Lameque. Quem entende um negócio desse? Se você passar para a sua geração futura, eles não serão pegos desprevenidos do arrebatamento da igreja. Se você ensinar a tua geração, se você ensinar a sua descendência, eles não serão pegos do arrebatamento desprevenido da igreja. Mas se você for um pai, se você for uma mãe, se você for um avô, um bisavô, omisso e concordar com todos os erros que a tua geração faz, eles serão ficados para trás. Oh, aleluia. Então Enoque, irmãos, ele foi pai de Matusalém. Matusalém foi o pai de Lameque, que foi pai de Noé. Então Matusalém, com certeza, ele falava para Lameque, o pai de Noé. E olha como Deus é maravilhoso. Enoque andou com Deus, agradou a Deus. Deus guardou a descendência de Enoque. Matusalém também morreu pouquíssimos anos, mais ou menos de 10 a 15 anos antes do dilúvio. O pai de Noé, da mesma forma, morreu mais ou menos de 6 a 8 anos antes do dilúvio. Ou seja, Deus, ele é fiel com aquele que é fiel. Se você for fiel a Deus, ele será fiel com a tua descendência da primeira, segunda e terceira geração. É como eu vejo Deus olhando para Enoque e dizendo: Enoque, tu andou comigo, tu viveu comigo, eu vou te tirar da terra, mas a tua primeira, a tua segunda e terceira geração não perecerá. Deus não quer que a tua geração pereça, mas você precisa ensinar o caminho, você precisa doutrinar dentro da palavra e não ser patrocinadores do pecado da sua geração. Não ser convivente do pecado da tua geração. Eu falo da geração biológica. Quem entende, irmãos? Aleluia. Oh, queridos, a genealogia de Noé: Enoque, bisavô; Matusalém, avô; Lameque, avô. E agora vem Noé. Deus, ele sabendo, evangelista Joel diz que o dilúvio estava à porta, como ele sabe que o arrebatamento está às portas. Deus olha para a terra, irmão Tônio, e diz: Matusalém e Lameque, eles não vão perecer, eles também guardam a minha palavra. E Deus permite a morte deles. Ei, segundo a geração daquela época, Lameque e Matusalém poderia viver até o tempo do dilúvio ou até mais. Mas Deus, ele não permitiu. Será que é por isso que Deus está levando muita gente ultimamente? Quem está entendendo esse negócio? Será por isso que Deus levou a nossa irmã Márcia?
Será por isso que Deus levou a nossa irmã Maria de Lourdes antigamente? Será por isso que quando você abre o seu Facebook, as redes sociais, está lá pastores, está lá homens e mulheres de Deus, jovens, novos na idade, e estão sendo arrancados da terra, porque Deus está dizendo: o arrebatamento está à porta, eu vou arrancar antes do tempo. Será que foi por isso que Deus levou a irmã, a mãe do nosso irmão Leonardo, rapidamente? Aleluia! Antes do dilúvio, Deus tirou. Antes do dilúvio, Deus arrancou Enoque, Matusalém e Lameque, mas deixou uma grande responsabilidade para Noé. Deus vai tirar pessoas, mas vai deixar para você a grande responsabilidade de pregar o evangelho e o arrebatamento da igreja. Você está entendendo a mensagem? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tu está entendendo? Então, só para você não esquecer, vamos lá. Vamos repetir aqui a genealogia de Noé. Quem era Enoque na vida de Noé? Só quem verdadeiramente está ligado na mensagem não está fazendo de conta que está ouvindo. Quem era Enoque na vida de Noé? Bisavô. Quem era Matusalém na vida de Noé? E quem era Lameque? Pai de Noé. E todos três, bisavô, avô e pai, o Senhor tira anos antes da destruição de toda a terra. Oraba, sebelico, oramandaia, sebelique, façobelico. Se Deus é que você não vai suportar, se Deus é que você não vai estar firme no dia do arrebatamento, se Deus é que você vai estar desviado, afastado, ou até mesmo dentro da igreja com a vida desmatelada, Ele vai te arrancar antes. Queridos, terceira coisa que nós aprendemos: seus filhos, Matusalém, já passei aqui. Terceira coisa que nós aprendemos, quarta coisa, melhor dizendo, primeira coisa foi a introdução ao versículo da palavra. Porém, os seus irmãs, primo, tio e etc., estava perecendo no dilúvio. Presta atenção. É como Deus falasse: olha, Enoque eu vou arrancar da terra, porque anda comigo e ensinou a sua descendência a andar. Matusalém também vou arrancar por amor, vamos dizer assim, por amor a Enoque. Naquela época não era tempo da graça ainda. Mas Lameque eu vou arrancar também. Mas os irmãos de Noé tinha irmãos. A gente não para entender isso. Noé tinha irmãos e não era pouco. Noé tinha irmãos e não era pouco. Então, quando eu introduzi a mensagem, Noé estava vivendo a promessa da salvação com a sua casa, mas estava em dor, em tristeza, em pranto e luto, porque Noé com certeza não estava rindo. Graças a Deus os meus filhos estão aqui, a minha três noras, a minha esposa, mas o povo não. Ele olhava pela boa janela da arca e viu seus irmãos gritando o seu nome. Ele olhava pela janela da arca e via suas irmãs se afogando sobre as águas. Ele olhava e via sua descendência e viu seus primos e prima. Quem sabe ele estava vendo pessoas tão próximo dele. Quem é que não ama os seus irmãos? Noé estava vivendo a promessa, mas estava em luto. Quem sabe você está aqui vivendo a promessa, aleluia, e você não quer estar vivendo esta dor e este luto. Você segura. Noé estava vivendo a promessa da salvação, igreja, mas ele estava em luto. E não era só Noé, irmãos, que estava vivendo luto. Os filhos de Noé estavam vivendo luto. Aleluia. As três esposas dos filhos de Noé estavam vivendo luto. Estava vendo a sua mãe perecer, estava vendo seus pais perecer. Imagina, você já imaginou você sendo salvo e você vê a sua família, os seus pais se afogando, sendo devorado pelas águas, gritando sem você poder dar o socorro e nada? Só porque você está sendo salvo você vai estar dando risada? Não, com certeza há um sentimento de tristeza, há um sentimento, há uma dor. As filhas de Noé estavam vivendo isso, ou melhor, as noras de Noé, porque os pais dela não estavam na arca.
Os irmãos dela não estavam na arca. A esposa de Noé poderia estar vivendo luto. A dor do seu pai, a dor da sua mãe, a dor dos seus irmãos está perecendo lá fora, mas ele já não poderia fazer mais nada, porque eu tenho certeza que enquanto a arca estava sendo construída, as 3 noras de Noé evangelizou os seus pais, a esposa de Noé evangelizou a sua família. Só que ele dizia assim: vocês casaram com o louco, casou com o filho deste louco, vocês agora se virem com eles, se acabem com eles. Não está ouvindo? Enquanto você está aqui na arca e Deus está dizendo: o arrebatamento está próximo, você está tentando transmitir para os seus familiares, e ele diz: são loucos, são fanáticos, vocês são malucos, são crentes. Eu não vou para a igreja, eu creio em Deus, eu creio da minha forma, eu sou católico, e da mesma forma que eu nasci, eu vou morrer. Quem está entendendo? Não quero te dar ouvido, não quero te dar ouvido, mas vai chegar o dia que eles vão dizer assim: ele estava certo, ela estava certo, e não vai ter jeito. Escuta, igreja, as filhas de Noé estavam vivendo a dor. Pensa aí no seu pai e na sua mãe sendo perdido agora, sendo devorado, morrendo aos seus olhos, sem você poder nem levantar a mão para ajudar. As águas não se levantou de uma hora para outra, ela veio lentamente, lentamente. Então com certeza as pessoas começaram a fazer barulho. Abre! Filha! Abre a mamãe! Filho, abre, papai! Filha, abre, sou eu, tua irmã! Oh. As águas não se levantou de uma hora para outra. Quem entende esse negócio? As águas não se levantou. Houve tempo dos familiares das filhas de Noé. Houve tempo dos familiares das noras de Noé. Houve tempo dos familiares de Noé, os irmãos, dizer ele estava certo. Olha, onde a água já está na nossa cintura. A única salvação é a arca. Só que a porta da arca havia se fechado. Muitos vão querer procurar a arca chamada igreja, só que a porta será lancada, será fechada. Não haverá voz que clama sobre o deserto. Não haverá você aqui para anunciar e nem para testemunhar, a não ser se você for deixado para trás. Você também vai se lamentar. Eu estive na arca, eu tive o prazer de estar na arca, eu tive o prazer de tocar na arca, eu tive o prazer de cantar na arca, eu tive o prazer de pregar, eu tive o prazer de profetizar, eu tive o prazer de fazer parte do coral da igreja, mas eu fui deixado para trás. Lá estava Noé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Mas ao mesmo tempo que ele estava com o coração aliviado, ao mesmo tempo que Noé, missionário Eric, ele poderia tocar nos seus filhos, abraçar, sentir o cheiro dos seus filhos e dizer obrigado. Porque qual é o pai que não ama os seus filhos, que não quer ver os seus filhos bem? Ele pode exortar, ele pode, sabe, até dar uma correção daquela que muitas das vezes filhos merecem, mas ele ama. Toda a correção de um pai é para o bem dos próprios filhos. Eles não entendem, não compreendem. E Noé, com certeza, ele olhava e dizia: minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui. Mas ao mesmo tempo que Noé se alegrava por ter a sua casa salva, Noé se entristecia. O coração de Noé estava em luto. Noé amava os seus irmãos, as suas irmãs. Noé amava os seus tios, tenho certeza disso. Aquela época as famílias, os parentes conviviam muito mais do que hoje. Hoje o aparelho celular divide casa, as famílias, parentes se distancia. Mas naquela época as pessoas sentavam e iam, conversava, compartilhava. Queridos, aí uma coisa me chamou a atenção. Preste atenção na mensagem, mergulhe nela. Se você não mergulhar nela, você não pode entender nem compreender. Uma coisa me chamou a atenção. Aleluia. Porque Deus, escute isso, porque Deus, pastor Valdemar, deu para Noé, evangelista Joilson, 3 filhos homem em vez de 3 filhas mulher. Porque Noé não tinha filhas mulher. Porque Noé, logo no seu primeiro 100 anos de idade, ele gerou 3 filhos homens. Aí eu falei: Deus. Aí Deus falou: meu filho, naquela época, hoje a geração está um pouco mudada, mas ainda é. Mas naquela época, as mulheres eram muito submissas aos seus maridos.
quando ela largava a casa dos seus pais, ia morar com seus esposos, ela era tão submissa que elas não voltavam jamais para a casa dos seus pais, a não ser se elas fossem abandonadas e rejeitadas. Elas eram tão submissas que seus esposos mudassem para o outro lado do continente, ela ia. Ela era tão submissa que ela sempre ia atender a voz dos seus maridos, mesmo contra as suas próprias vontades. Aí eu entendi, meu Deus, o Senhor deu 3 filhos homens a Noé, porque se fosse 3 filhas mulher não estava na arca. Porque quem entende, não ia estar na arca. Ela ia ouvir a voz dos seus esposos. Teu pai está louco, teu pai é um maluco. Quem de nós não falou ainda uma coisa dessa de um sogro e uma sogra? A mãe está maluca, teu pai está maluco. Quem de nós não desafeto? De nora, de genro? Quem de nós? Meu sogro não, meu sogro sempre falei bem dele. Minha sogra me contava uma contadinha dela, que não queria comigo, mas estava aqui. Mas meu sogro era meu paizão. Quem de nós, igreja? Imagina, se nós tem 3 filhas, os esposos iam dizer, não segue logo, você é minha esposa, você vai ficar comigo na minha casa. E as esposas iam ficar com medo de seguir. Deus, Ele sabe trabalhar. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos. E às vezes nós queremos até escolher que sexo nós queremos ter o nosso filho, sem saber o que Deus está fazendo. Às vezes nós queremos, ei, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E Deus dá 3 filhos, que é doutrinado na palavra do seu bisavô Enoque, que é doutrinado na palavra do seu avô Matusalém, ou melhor, do seu bisavô Enoque, do seu avô, não, perdão, falei, tataravô. Enoque era tataravô, Matusalém era bisavô e Lameque era avô. Não, falei certo, agora estou falando da geração dos filhos. Lhe deu a palavra, ensinou a palavra, que seu bisavô Enoque dera para ele, que seu avô Matusalém deu para ele, que seu pai deu para ele. Agora ele passou para os seus 3 filhos, que era leal, submisso e obediente à voz do seu pai. Todos os filhos que são leais, submissos, obedientes à voz dos seus pais não perecem. Imagina se os filhos de Noé fossem rebeldes, desleais, não levassem o seu pai a sério, eles estavam de fora da promessa da salvação das suas vidas. Mas quando Noé falou, eles ouviram, obedeceu. E o que nós encontramos aqui, uma esposa. Aí a prova que eu te digo, que a esposa vai seguir o seu esposo. As 3 esposas seguem seu marido. Elas poderiam dizer, olha, você é meu marido, mas eu tenho meu pai, tenho minha mãe cá fora. Você é meu marido, mas eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu nem sei. Ei, Jafé, você é meu marido, mas eu tenho pai e tenho mãe cá fora. Eu não vou deixar. Ei, elas seguiram. Primeiro porque uma lei, primeiro porque uma vontade, a submissão de ouvir, fazê-los seguir sem questionar. Naquela época a esposa obedecia o marido sem questionamento. Hoje ela obedece batendo boca, discutindo. Se você faz isso, está sendo uma mulher tola. Hoje ela quer mandar, comandar. Se você faz isso, é uma mulher tola. A voz tem que ser uma voz de liderança masculina. Não estou falando aqui daquela voz mandona, controladora, não. Escuta, a esposa de Noé ouve a Noé, obedece a Noé, e ela agora está onde? Na arca. Aleluia. Ela agora está na arca. Por que Noé tem Enoque como seu bisavô? Ele conheceu a Deus, assim como seu avô, aleluia, conheceu ao Senhor. A arca é a igreja, irmãos. Aleluia. As águas é o Espírito Santo, a terra é o mundo, e aqueles que morreram nas águas é aqueles que compõem o mundo no dia de hoje. A arca nessa geração, ela é a igreja. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ordena a Noé e toda a sua casa entrar na arca. E quando eles entram, Noé e sua família passou 1 ano e 17 dias
382 dias na arca. Assim que eles entraram, 7 dias depois, acontece o dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, a água está caindo sobre a terra. Imagina, a primeira noite do dilúvio, não chegou a levantar a arca, mas com certeza as águas já estavam nos pés das pessoas, as pessoas já estavam apavoradas. Imagina o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto dia. Foi triste, foi crucial. Noé tendo que ouvir os gritos dos seus familiares, sem ele poder abrir a arca. Se ele abrisse, ele ia desobedecer a Deus. Se tua família não ouve hoje, ela vai perecer. Não se culpe, apenas leve a palavra, pregue hoje, ensine hoje. Noé, imagina, você pensa que foi da noite. Ei, a arca está sendo levantada. Você não imagina que Noé, ele sentiu no seu coração de abrir as filhas, as noras, os filhos, mas não podia, porque havia uma ordem de Deus, foi selada. E ainda que eles quisessem, a arca tinha sido selada por fora. Mesmo que eles tentassem, eles não conseguiam. E se eles abrissem, as águas entravam sobre a arca e eles iam morrer por desobediência. Queira salvar a tua casa, queira salvar a tua família, mas se eles não querem, segue olhando para frente, porque se você olhar para trás, por causa deles, vai perecer eles e vai perecer você também. Assim foi com a esposa de Ló. Venha, Ló, é você, sua esposa e suas filhas. Mas a esposa olhou para trás. Ai, meu Deus. Oh, quem entende esse negócio é muito forte, gente. Imagina, o temporal está lá fora e o barulho não para na arca. Não vai cair não. Barulho, imagina o barulho. Ele não era só uma pessoa batendo, era várias. O barulho dos animais. Imagina a dor de Noé. Noé estava feliz sim, mas Noé estava mais triste do que feliz. Noé estava mais angustiado, com a alma batida, mais do que feliz, porque ele sabia o que ia acontecer com toda aquela geração que um dia ele viu diante dos seus olhos. A salvação individual. Pregue para o teu esposo, pregue para a tua esposa, pregue para os seus filhos, pregue para os seus netos, pregue para a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mas se eles não queiram, siga em frente. Siga em frente sem olhar para trás. Eles tiveram tempo, essa geração ela tem tido esse tempo. A geração de Noé teve mais de 400 anos. A Bíblia diz que no ano 600 de Noé, Noé tinha 600 anos. No ano 600 de Noé, veio o dilúvio. E Noé levou juntamente com seus filhos sobre a arca 1 ano e 17 dias. 1 ano e 17 dias. A Bíblia diz, igreja, 1 ano e 17 dias. No mês de abril. Aleluia. Cadê Jesus? No mês de abril, vamos provar aqui, no mês de abril. Gênesis capítulo 8. Escuridão. Os gritos dos animais, aquele terror, aquele filme de terror que Noé e sua família viu. Eles estavam ali na arca, cansados, até mesmo, quem sabe, desanimados. Presta atenção, cansados, desanimados, com a esperança da arca parar em terra seca. A terra estava coberta sobre as águas. Presta atenção aqui em casa, você possa até mandar a mensagem para você pesquisar. Noé estava juntamente com a sua família. Você pensa que não foi cansaço para eles? Às vezes estar na arca não é motivo de alegria, às vezes é motivo até de tristeza, de angústia. Eles estavam angustiados, estavam tristes na arca. Eles tiveram uma grande perca. De toda a sua geração, Noé dizia: só tem eu, meus 3 filhos e minhas 3 noras. Nós vamos formar nova geração de povos na terra. Noé sabia que no dia que a arca parasse, as noras de Noé sabiam que no dia que a arca parasse, eles não iam abrir a porta e encontrar os seus pais, não iam encontrar os seus irmãos, os seus primos, seus amigos. Não ia ter ninguém para recebê-los, não ia ter nem animais, só ia ter uma terra seca se renovando. E a Bíblia diz, irmãos, que eles levaram mais de 1 ano e 27 dias. Noé e a sua família passou 1 ano e 27 dias.
E Noé e a sua família estavam salvos, mas havia de recomeçar. Imagina, foi fácil? Eles estavam salvos, mas agora ao sair da arca, havia de recomeçar tudo. Novas plantações, novas colheitas, novos cultivos, ia cultivar a terra, fazer as suas moradas, cuidar dos animais que ficaram na arca. Não foi fácil. Às vezes nós ouvimos a palavra Noé e arca, não foi fácil. E além de Deus ter salvado as suas vidas, isso não era uma garantia de vida eterna. Eles estavam agora em uma nova terra, uma terra renovada. Não era garantia de vida eterna. Segundo a Bíblia, a gente pode dizer que Noé está na glória, porque na palavra dele o Senhor nos revela. Mas os filhos de Noé não posso afirmar que eles morreram no final e foram para a glória. A história de Noé não posso afirmar que eles morreram no final e foram para a glória. Assim como não posso afirmar que Adão e Eva estão na glória. Quem tem isso aí? O fato de Deus poupar a vida deles não quer dizer que Deus conduziu a salvação eterna. Isso aqui não era salvação eterna. Isso aqui era salvação naquela geração. Deus estava salvando Noé e a sua casa naquela geração. Qual é a diferença, igreja? Para a época de Noé, para a família de Noé e para a minha família e a tua família, naquela época Deus estava dizendo: Noé, eu vou salvar você e toda a sua casa. Vou te levar para uma terra nova. Vou te levar para uma terra que tu vai começar do zero com a tua família. Vai repovoar a terra, vai cuidar da terra, e as tuas vidas estarão salvas. Mas qual é a diferença, evangelista Joildes? É que nós estamos na arca, e a promessa é essa: que quando o Espírito Santo vier, ele vai levantar a arca, ele vai arrancar a arca da terra, ele vai tirar a igreja, e quem estiver dentro da igreja vivendo a palavra de Deus não vai começar uma nova vida com a estaca zero, não vai recultivar, não vai ter o labor de plantar, de colher, não vai poder multiplicar, mas vai direto para a terra que manda leite e mel. Ele já está preparando tudo diferente do que foi feito com a família de Noé. Eu vou salvar, eu vou poupar, mas quando vocês saírem da arca, vocês vão ter que preparar tudo. Vocês vão ter que plantar tudo. Vocês vão ter que cultivar tudo. Vocês vão ter que fazer as suas próprias moradas. Só que para nós há uma promessa. E a promessa está em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na minha casa há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar o vosso lugar, para que aonde esteja eu, esteja vós também. Ou seja, nós estamos na arca. A arca está pronta, a arca está preparada, e a arca está esperando o grande dilúvio. Não, melhor dizendo, a arca está esperando o grande arrebatamento, a chegada, a descida do Espírito Santo, arrancando ela da terra. Aleluia! Mas como nós temos uma promessa em João capítulo 14, quando a arca ser arrancada da terra, quando nós vamos arrancar da terra, nós vamos deixar para trás pessoas ligadas à nossa família. Deus queira que você não deixe filho, Deus queira que você não deixe filha, Deus queira que você não deixe pai, não deixe mãe, não deixe esposo, mas que todos estejam presentes na arca. Mas se por um acaso o arrebatamento chegar, você não vai sentir a dor que Noé sentiu. Não! E eu vou provar para você: não vai ser no piscar de olho, Verônica. No piscar de olho, Nilton. Não vai ter tempo de você dizer: Deus, não. Você vai subir no gozo. Noé foi subindo na arca, em vez de gozo ele tinha tristeza, ele tinha angústia, ele tinha dor, ele tinha luto, tinha pranto na arca. Você não entendeu? As noras de Noé estavam chorando, os filhos estavam chorando. Eu creio que eles se abraçavam, gemiam chorando. Eu creio que eles diziam assim: Deus, tem misericórdia, Deus, deixa eles entrar. Mas Deus se calou. O tempo da pregação cessou. Então evangelize hoje, tenta ganhar hoje, tenta trazer hoje, mas se ele não vir, não se culpe. Você fez a sua parte, mas também não queira obrigar eles sim, porque Noé não obrigou.
A salvação é individual. Na arca havia choro, havia pranto, havia luto. Mas no arrebatamento, irmão, o choro, o pranto, o luto vai estar na terra. Quando você sair, você vai estar recebendo um corpo transatado. Quando você sair, você vai estar recebendo um novo coração novamente. Quando você sair, você já está recebendo gozo eterno. Você vai estar saindo e o gozo vai estar entrando. Você vai estar saindo dando glória. E quando você chegar lá na glória, aleluia, aleluia, finaliza aqui. E quando você chegar lá na glória, você vai procurar. Eu vou procurar. Aleluia. E se você procurar, cadê papai? Mamãe estava comigo na arca. Miguel, mamãe estava comigo na arca. Tava. Papai, minha filha estava comigo na arca. Tava. Escute, meu filho estava comigo. Tava. E você vai ouvir ele dizer, estava na arca lá embaixo. A arca é igreja. Marido estava comigo na arca. Meu esposo, minha esposa estava. Meu irmão, meu amigo, aquela minha amiga estava. Você vai ouvir, ele estava. Mas eles não acreditavam na palavra da arca. Eles não acreditavam na palavra do arrebatamento. Eles não queriam viver a lei que a arca lhe impunha. Eles não queriam. E não poderam ouvir a trombeta. Quando a arca foi arrancada da terra, eles estão em pranto, estão em choro, estão em gemido. Eles estão indo para a arca, mas na arca já não há mais vida. Mas na arca já não há mais o espírito de vida. Já não há mais profeta, já não há mais pastores, já não há mais missionário, já não há mais evangelista, já não há mais levitas. Você vai procurar. Eu irei procurar. Cadê titio? O titio dizia que era da igreja tal. Ele era da arca. Não, minha avó dizia que era da arca. Eu vou procurar aquela irmã que era do Reteté. Ela dizia que era da... Eu vou procurar aquela irmã boazinha. Ela dizia que era da arca. E se você não encontrar, não te preocupe. Noé e a sua família levou longos tempos para poder consolidar o luto e a dor da perda. Imagina quando as filhas de Noé saem pela porta da arca, a dor, a tristeza. É porque você não estava lá. De olhar e dizer, eu não posso ouvir mais mamãe, papai, não estão mais aqui. Eles estão lá naquele meio do oceano, no fundo do oceano. Eu não posso ver. E quando eles olhavam, eles viam que era um novo recomeço. Lá no céu vai ser um novo recomeço. Mas se você chega lá após o arrebatamento da igreja e não encontrar alguém que você amava na terra, que você tentou ensinar o caminho, tentou mostrar o caminho, que você queria ver lá no céu, Deus tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para você no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele diz assim, aleluia, ele diz assim, livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, e não clamor, nem dor, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novo. Aleluia, aleluia. As coisas velhas vão se passar, a terra vai se passar e tudo lá na glória vai se fazer novo. Quando você dizer, cadê papai? Cadê a mamãe, Deus? Cadê a minha filha que eu tanto amava? E quando você dizer, ele vai dizer, não, Sérgio, ele vai fazer questão de enxugar. Ele não vai pedir para quem está do seu lado, como o pastor Valdemário, usado por Deus, pediu para a irmã Antônia dar um abraço em Franciele. Ele não vai pedir para o anjo, ele não vai pedir para quem subiu com você, ele mesmo vai fazer questão de enxugar todas as lágrimas. E a partir do momento que ele enxugar as lágrimas, você não vai sentir mais sentimento de perda,
sentimento de quem ficou para trás. Você nem vai lembrar quem ficou para trás. Você vai viver o gozo eterno do Todo-Poderoso. Enquanto a terra estará em pranto, em dor, em desespero, enquanto muitos que viveu na arca, estavam na arca, fizeram até uma coisa na arca, vão estar se lamentando, vão estar rasgando as suas vestes, vão estar implorando perdão, vão estar se suicidando. Aleluia! Você vai estar vivendo o gozo na mansão celestial. Aleluia! Igreja, abre a tua visão. Igreja, pegue a visão para o alto. Igreja, os sinais, os momentos estão aí. Não é tempo de você ficar entre as quatro paredes, cocheando entre as coisas. Não é tempo, igreja, de você ficar em cima do muro. Não é tempo de contenda, de fofoca, de disse-me-disse. Não é tempo de você ficar olhando a vida do João e da Joana. É tempo de você olhar a sua vida, consertar a tua vida, colocar no altar e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, porque o tempo está chegando da arca ser arrancada da terra. Não é tempo de você ficar de pirracinha na igreja, que queda de braço na igreja. Vamos ver quem tem o braço mais forte, vamos ver quem prega mais bonito, vamos ver quem canta mais bonito, vamos ver quem toca melhor. Ah, eu não gosto desse irmão, eu não gosto dessa irmã. Se eu pudesse pegar no cabelo dela. Ah, eu não gosto desse irmão. Aleluia, não é tempo. Se você não gosta, é um problema seu. Se você não quer viver com ele, é um problema seu. Se você não quer olhar na face dele, na cara, face dele, é um problema seu. Você não está, aleluia, enganado, porque o Senhor diz que não haverá ele se não tiver as mãos limpas e o coração puro. Aleluia, não é tempo. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. Nós estamos vivendo a pior da pior geração. Essa geração é tão pior quanto a geração de Noé. Essa geração é a pior das piores gerações, porque na geração de Noé não havia tecnologia, na geração de Noé não havia o luxo. O mais humilde desta igreja era um dos mais ricos da geração de Noé, porque na geração de Noé não vivia em casas como você vive. Na geração de Noé não tinha o mínimo do conforto que você tem dentro da sua casa. Na geração de Noé não havia shopping center, não havia metrô, não havia aeronave, não havia avião. Você não sonhava de andar de avião, não sonhava de avião de metrô. Não havia ônibus para você ir para o seu trabalho ou ir passear. Na geração de Noé não havia uma lancha, não havia um jet skis. Na geração de Noé não havia uma praia para você curtir. Na geração de Noé não havia móveis e mais móveis e renovado para você sonhar em ter na sua casa. Na geração de Noé era uma geração simples, porém era uma geração que o seu mal chegava, a narina de Deus, a criminalidade, a prostituição e tudo que não prestava estava sobre aquela geração. E eu quero dizer para você, igreja, essa é a pior das piores gerações. Essa é a pior das piores gerações. Aleluia! O arrebatamento está vindo, o arrebatamento está próximo. Prepare, igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Essa é a geração que você está insatisfeito com tudo. Ah, eu tenho meu cabelo preto, eu estou insatisfeito, vou botar um rosa, um laranja, um azul. Ah, minhas canelas tudo cabeluda, eu estou insatisfeito, vou arrancar os pelos. Ah, não tenho cabelo no pelo, vou arrancar tudo. Mas se não tivesse, queria implantar. Ô geração triste. Ah, eu estou insatisfeito com o meu tamanho, vou botar um negócio para ver se eu cresço. Mas se fosse alta, queria cortar. Tem gente que corta, né? Queria cortar para diminuir o tamanho. Ô geração triste. É a geração do egocêntrico. É a geração do eu. É a geração, sabe, sai embaixo que eu estou passando. Se não sair, eu vou passar por cima. É a geração, ninguém liga para ninguém, ninguém se importa com ninguém. É a geração, problema teu, problema é meu. É a geração, se vir a gente vai. É a pior da pior geração. É a geração sem limite. É a geração da lascívia. É a geração da idolatria. É a geração da carnalidade, da banalidade. É a geração que não há mais pudor, não há mais temor. É a pior da pior geração. É a geração que cada dia o seu pecado enoja nas narinas de Deus. É a geração que quem está lá fora fica medindo a igreja. Oh, aleluia. Como assim, pastor? Finaliza agora.
Eu não vou para... Ele está errado, o diabo estava falando com ele, isso aí está errado. Eu não vou para a igreja. Por que não? Porque não, a igreja todo mundo é meu coisa, pastor, tudo ladrão, só quer dinheiro. Eu não vou para a igreja. Eu na igreja tu não vê não, a minha vizinha é crente, tu não vê como é que ela briga com o marido dela, não? Oxi, eu quero ser. Eu não vou para a igreja, como é que ela irmãzinha quando ela vai para a igreja? Não, passa pior do que quem é do mundo. Quando ela passa, ele fala, filho. É a pior das piores gerações. Eu não vou para a igreja, tu não vê não? Que tem de crente também que enrolado. É a pior da pior geração. É a geração que nós mais vemos escândalo na igreja. É a geração que criaram até o nome de um fuxico gospel. Antigamente só tinha o que? Era o fuxico. Era fuxico lá do povo do mundo, né? Só tinha a programação de fuxico do povo do mundo. Da fofoca do povo do mundo, né? Dos atores. Hoje não, tem que ter até canal de fofoca para crente. Se tem, é porque tem crente dando lugar, emprestando o seu corpo, emprestando a sua mente, emprestando a sua vida a Satanás. Se tem, é porque antes não tinha, porque eles não conseguiam, mas hoje é tão fácil. É a pior da sua geração. É a geração que nós entendemos e negociamos na casa. É a geração que nós não adoramos em espírito e verdade. Segura, estou terminando. A geração de Noé não era tão pior quanto essa geração. É a geração que a gente não aprendeu o que é adorar. É a geração que a gente não aprendeu o que é trazer a essência, a presença dele à terra e conservar. É a geração que nós vivemos de momento, de emoções. É a geração que nós não entendemos qual é a perfeita vontade agradável de Deus. É a geração que no mesmo momento que a gente diz é pecado, a gente diz não tem mais nada a ver. É a geração que tudo que o mundo coloca, nós queremos ter dentro da nossa casa e quem sabe do nosso corpo. É a geração que nós não queremos imitar o Criador, aquele que morreu lá na cruz, mas nós queremos imitar o artista famoso, o ídolo. É a geração que o crente dessa geração, eles estão cheios de ídolos. É a geração que a gente aprendeu a seguir alguém, mas não seguir a Jesus. É a geração que a gente aprendeu a querer ter amizade com alguém, mas não quer ter amizade com Jesus. Muitos que estão aqui têm com certeza um seguidor famoso, ou com certeza um influenciador famoso, que era o teu sonho um dia tirar uma foto, era o teu sonho um dia apertar a mão desse seguidor, era o teu sonho. Mas será que é o teu sonho um dia estar ao lado de Jesus, falar com Jesus, ouvir a Jesus? Glória a Deus! Essa é a geração. Mas ainda há tempo. Noé e toda a sua família foram salvos, porque eles aprenderam com seus anteriores, seus bisavós, seus avós, seu pai. Aprendeu a seguir. Não desista. O diabo ele quer fazer de tudo para te cansar, para te abater, te desanimar. Aprenda a olhar somente para Jesus. Aleluia. 99, aceitei a Jesus. 99. Poxa, já passado tempo. Eu continuo tão jovem quanto 99. Tenho certeza. Não mudei nada. Até os fios de cabelo, ó, não tem, branco. E quando tiver funcionário da Tamires, eu tenho o prazer de mostrar meus cabelos brancos. Não vai ter tintura para esconder a minha identidade. Vai ter o seu, vai vou ter orgulho de mostrar que eu sou um homem experiente na palavra de Deus. Glória a Deus. Escuta. 23 anos lá já se passaram. E eu digo, meu Deus, quantos anos mais ainda falta? Deus diz, está faltando tão pouco. Está faltando tão pouco. Agenda 2030.